Gravando, pessoal. Então, vamos começar aí uma revisão sobre potência e intensidade de onda. Isso aqui, eu vou fazer alguns exercícios do TC de vocês. TC do caderno 3, frente 2, aulas 39 e 40, tá? Então, vai pegando aí o TC do caderno 3, página 52. Antes, vamos lembrar aqui, ó, vou fazer uma revisão das formulinhas principais de potência e intensidade de onda. O que é potência de uma onda? A potência de uma onda eu represento por P ou pote, tanto faz, né? No caderno de vocês, às vezes eles colocam pote, às vezes colocam P. Ok? Então, a potência de uma onda é a energia que essa onda manda para o meio ambiente dividido pelo tempo. E energia em joule, ΔT tempo em segundos. Então, a potência dela é a energia joule por segundo. Essa unidade, pessoal, joule por segundo, já é uma velha conhecida de vocês. Joule por segundo é o famoso watts, tá? Então, sempre a potência de uma onda é dada em watts, ok? Intensidade de onda. Representamos pela letra I, é a potência da onda dividido pela área. Para uma onda esférica, por exemplo, você pega a chama de uma vela, então você tem aqui ó, toda essa região em volta, toda essa casca esférica, ela está mandando uma intensidade luminosa. Então, é a potência da chama da vela, no caso, dividido pela área. Se a onda for onda esférica, a área é 4πx ao quadrado. X é a distância, no caso da chama da vela, até, por exemplo, onde está aqui a minha mão. Então, aqui onde está a minha mão, ela recebe uma intensidade de onda. Se eu coloco minha mão mais próxima da chama da vela, claro que a intensidade é maior. Olha aqui na formulinha, quanto menor a distância, x, maior a intensidade da onda, ok? Então, para onda esférica, nós usamos intensidade de onda, potência 4πx ao quadrado. A potência é dada em watts e aqui embaixo a área, ó, área é dada em metro quadrado. Então, a unidade da intensidade luminosa, por exemplo, é watts por metro quadrado, ok? Então, é isso, tá? Então, isso aí é o que nós temos nas aulas 39 e 40, é um resumo de potência e intensidade de onda. A próxima multi de vocês cairá já a partir de potência e intensidade de onda para frente, tá bom? Então, nós já estamos fazendo uma revisão sobre isso para a próxima multi. Beleza, pessoal? Como sempre, essa aula será colocado o vídeo hoje à tarde na sala virtual de vocês e os slides também eu mando, tá? Para vocês irem estudando. Então, vamos fazer alguns exercícios aí do TC. Então, olha só. Primeiro exercício do TC, caderno 3, frente 2, aula 39, página 52. Uma fonte de potência 1 watt emite ondas esféricas num meio isotrópico não absorvedor de energia. Qual a intensidade da onda a 1 metro da fonte? Imagina que na minha mão uma lampadinha de 1 watt de potência, a uma distância aqui de 1 metro, qual é a intensidade luminosa que eu estou recebendo? Então, para ondas esféricas, a intensidade é potência dividido pela área. Só que a área, olha aqui, 4πx ao quadrado. A potência ele deu em watts, ó, substitui em watts, tá? Para vocês verem que é sistema internacional, tá? E aqui, ó, 4π é 4π mesmo, é claro, e o x, a distância a 1 metro da fonte. Então, troquei o x por 1. Como o 1 vai ao quadrado, o 1 é metro quadrado, tá?
Então, ó, 1 ao quadrado dá 1. 1 dividido por 1, 1 sobre 4π. Eu adotei o π como sendo aproximadamente 3. 3 vezes 4, 12. 1 dividido por 12 dá aproximadamente 0,083, alguma coisa assim. Então, eu deixei aproximado, I igual 0,08 watts por metro quadrado. Quer dizer que essa lampadinha manda para cada metro quadrado uma intensidade de 0,08 watts. Ok? Então, são 0,08 watts para cada metro quadrado. Resposta do primeiro exercício. Beleza? Eu quis fazer esse, ele é facinho, mas eu quis fazer só para mostrar a aplicação da formulinha para vocês, de intensidade, ok? Número 2. Considera, o 2 eu pulei porque acho que era de um gráfico, era bem simples, e se eu não me engano tem até na própria apostila. Nós fizemos em aula. Eu passei para o número 3, eu peguei alguns exercícios só, tá? Número 3. Considere um local L a 500 quilômetros da cidade grande A e a 5 quilômetros de uma cidade pequena B. Na cidade A, existe uma emissora de rádio. Olha a potência aqui da rádio, gente. 50 quilowatts é a potência dessa rádio. E na cidade B, tem uma de apenas 0,5 quilowatts. Admitindo que ambas emitam ondas esféricas e que o ar não absorve energia das ondas, determine a relação entre as intensidades dessas ondas no local L. Então, aqui está a estrada, ó, que liga a cidade A até a cidade B. Esse local que ele chamou de L está a 500 quilômetros da cidade A. Está aqui, ó, a distância de A até L, D ou X, 500 quilômetros. E ele disse que está, ó, a 5 quilômetros da cidade B, certo? Nesse local aqui, qual é a intensidade que ele recebe de ondas da cidade A em relação à cidade B? Ó, gente, sempre que pede relação, razão, é dividir uma coisa pela outra. Então, é intensidade de A dividido pela intensidade de B. Intensidade de A, potência da rádio da cidade A, PA, 4π, distância da cidade A até o local L. Coloquei XA ao quadrado. Intensidade que ele recebe no local L da rádio da cidade B. Então, potência da rádio da cidade B, 4π, a distância da cidade B até o local L, XB ao quadrado. Aí é para fazer a divisão, IA sobre IB. Então, eu fiz isso tudo dividido por isso. Aqui, ó. Divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só que aqui, ó, já deu para cortar, ó. 4π daqui já foi embora com 4π daqui. Sobrou aqui, ó, PA sobre XA ao quadrado. Tá aqui, ó, PA dividido por XA ao quadrado. E aqui, ó, multiplico pelo inverso. O XB ao quadrado que está embaixo no denominador, ó, sobe para o numerador e o PB que está no numerador desce para o denominador, tá? Então, ficou PA sobre PB, XB sobre XA ao quadrado, tá? PA, potência da rádio da cidade A, 50, tá aqui. PB, a potência da rádio da cidade B, 0,5. Então, 50 sobre 0,5 dá 100 essa conta. XB, 5, dividido por XA, 500. Dividir em cima e embaixo, pessoal, por 5. 5 por 5 dá 1, 500 por 5 dá 100. Ambos estão ao quadrado, ó. 1 ao quadrado, 100 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, morreu. Ficou 100 em cima, no numerador, e 100 ao quadrado embaixo. Então, o 100 daqui corta, sobra 1 sobre 100.
Está aqui, ó. Então, a intensidade de ondas recebida no local pela rádio da cidade A em relação à cidade B é 1 sobre 100. Ou, se você quiser fazer o contrário, IB sobre IA, 100 sobre 1, tá? Troca, inverte aqui. Se você multiplicar em cruz, ó, a intensidade recebida pela cidade B é 100 vezes maior do que a intensidade sonora das ondas recebidas do rádio da cidade A, tá? Então, como ele não disse se ele queria IA sobre IB, você poderia dar a resposta IA sobre IB ou IB sobre A, dá na mesma. Então, eu coloquei das duas maneiras, ok? Então, esse foi o exercício número 3. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Tudo bem? Vamos lá, então, qual que eu escolhi agora? O número 4. Ah, por que eu escolhi o número 4, gente? Porque o número 4 é um exercício que não são ondas esféricas, são ondas circulares, ó. Eu tenho duas fontes de ondas circulares, F1 e F2, distanciadas de 2 metros. Uma tem potência P, a outra tem potência 4P, respectivamente. Calcule a que distância da fonte F1 deve estar um ponto X do segmento determinado por F1 e F2, para que nesse ponto as ondas emitidas por F1 e F2 tenham a mesma intensidade. Note e adote. Para ondas bidimensionais, como as circulares, a energia distribui-se ao longo da linha da circunferência, que constitui a frente de onda. A intensidade dessas ondas é calculada por I igual a P dividido por 2πx. I é a intensidade da onda, P a potência e R é o raio da frente de onda. Então, ele deu até a fórmula, né? Não tem nem segredo, ó. Fonte F1 está no ponto A. A fonte F2 está no ponto B. A distância de A até B, ele deu aqui, ó, 2 metros. Então, tudo isso de A até B, 2 metros. Ele quer um ponto aqui, ó, X. A distância X daqui, até esse ponto, quanto vale para que a intensidade luminosa no ponto recebida por A e recebida por B seja a mesma. Gente, daqui até aqui eu chamei de X. Como tudo isso vale 2, então essa distância daqui até o ponto B é tudo isso, que é 2 menos X. Tá? Então, ele quer a mesma intensidade, ó, tenham a mesma intensidade. Então, a intensidade pela fonte 1, que está no ponto A, igual à mesma intensidade pela fonte 2, que está no ponto B. E 1 igual a I2. Então, eu aplico a fórmula duas vezes. No ponto 1, a potência é P mesmo, tá aqui, ó, P. E no ponto 2, a potência é 4P. Então, ó, P e 4P. 2π, 2π. A distância daqui até aqui, X. A distância daqui até aqui, 2 menos X. O P daqui com o P daqui, ó, cortou. Aqui em cima no numerador sobrou 1 e aqui em cima no numerador sobrou 4. O 2π daqui com o 2π daqui, ó, cortou. Nesse denominador sobrou X, nesse denominador sobrou 2 menos X. Multipliquei em cruz, ó, 1 vezes 2 menos X, 2 menos X. 4 vezes X, 4x. Esse X negativo eu joguei para o lado direito, ele passou positivo. 4x mais x, 5x. 2 dividido por 5, 0,4 metros. Portanto, a distância do ponto A até esse ponto aqui, ó,
tem que ser exatamente 0,40 metros ou 40 centímetros, para que a intensidade de onda nesse ponto seja a mesma recebida pelas fontes F1 e F2, ok? Então, eu quis fazer esse, como eu falei, por causa que era de onda circular, tá? Quando a onda é esférica, aqui é 4πx ao quadrado. Quando a onda é circular, 2π vezes x, ok? Próximo. Aí eu escolhi o número 5, porque ele tem vários dados, ó. Então, o número 5, que é de federal também. Duas fontes de luz pontiformes de 160 watts e 90 watts, separadas por uma distância de 70 centímetros, estão dispostas conforme a figura. Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma fonte de potência aqui, 160 watts, uma outra aqui de potência 90, distância entre elas 70 centímetros. Indique as proposições corretas. Então, ele dá 5 proposições e chama de 1, 2, 4, 8, 16 e dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. Primeira, sobre o eixo X, as duas fontes são capazes de gerar a mesma intensidade de luz nos pontos x igual a 40 e x igual a 280. Então, vamos calcular, ó. Então, eu refiz essa figura aqui, ó. A primeira fonte, olha aqui, potência P1, 160, e aqui potência P2, 90. A distância daqui até aqui, 70. Então, eu chamei a distância daqui até esse ponto de x. Então, tudo isso aqui seria 70 menos x, tá? Gente, igualzinho o problema anterior. Só que o problema anterior, as ondas eram circulares. Aqui são ondas de luz. Então, é onda esférica. Então, eu uso 4πx ao quadrado. Então, eu igualei as intensidades para esse ponto, tá? Então, ó, potência da primeira, P1, 4π. A distância da primeira fonte até esse ponto, x mesmo, então x ao quadrado. Segunda fonte, P2, 4π, e a distância daqui até aqui, ó, 70 menos x. Cuidado, o 70 menos x coloca entre parênteses, ao quadrado, tá? Potência P1 tá aqui, ó, 160, tá? Potência P2, 90, tá aqui. O 4π daqui, ó, cortou com o 4π daqui, tá? Então, sobrou aqui embaixo x ao quadrado e aqui embaixo sobrou 70 menos x ao quadrado. Gente, o numerador, 160 e 90, cortei os zeros daqui com o zero daqui. Então, aqui sobrou 16, aqui sobrou 9. Cuidado, agora é pura matemática, hein? O que eu vou fazer aqui, ó? 70 menos x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembram disso daí? Então, vamos lá. 70 ao quadrado. 70 vezes 70 está aqui, ó. 4.900. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 70, 140, vezes menos 1x, menos 140x. Mais quadrado do segundo, menos x ao quadrado, mais x ao quadrado, tá? Então, isso daqui, ó, já tirei o quadrado, desmembrei aqui. E já multipliquei em cruz, ó, vezes 16, tá vendo, ó? Vezes 16. E aqui, ó, 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado, ok? Aqui eu apliquei a distributiva, ó. O 16 multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. 16 vezes 4.900, 78.400. 16 vezes menos 140, menos 2.240x. 16
vezes x ao quadrado, 16x ao quadrado, igual a 9x ao quadrado. Esse 9x ao quadrado eu jogo para o lado esquerdo, ele passa com sinal de menos. Então, fica 16x ao quadrado menos 9x ao quadrado, está aqui, ó, 7x ao quadrado. Aí eu só copiei, ó, menos 2.240x mais 78.400 igual a zero. O que eu tenho, gente? Equação do segundo grau. Eu uso a formulinha de Bhaskara, lembram? Aqui, ó, eu tenho o termo do segundo grau, termo de primeiro grau e o termo independente, é o A, o B e o C. X é igual a menos B, o B é menos 320, então menos 320, olha aqui, dá mais 320. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. O B é menos 320 ao quadrado, menos 320 vezes menos 320 dá 102.400. Menos 4 vezes A vezes C. Ó, o A é 1 e o C é 11.200. Então, 4 vezes 1 vezes 11.200 vai dar 44.800. Dividido por 2 vezes A. O A aqui, ó, é 1, 2 vezes 1, 2. 102.400 menos 44.800, eu já fiz essa continha aí direto, ó, mas isso vai dar 102.400 menos 44.800 dá 57.600. Raiz quadrada, 240. 320 mais ou menos 240 sobre 2. Se vocês fizerem 320 menos 240 e dividir por 2, dá 40. 320 mais 240 dividido por 2 dá 280. Então, existem dois pontos ao longo desta reta em que a intensidade luminosa é igual. É um ponto aqui, ó, a 40 centímetros dessa fonte e um ponto bem aqui na frente, ó, a 280 centímetros. É isso que ele diz, o item 1, portanto, o item 1 é verdadeiro. Imagina a gente no vestibular fazendo essa contaiada toda na mão. Olha só que absurdo. Então, a primeira afirmativa está correta, tá? Afirmativa número 2. Sobre o eixo X, as duas fontes são capazes de gerar a mesma intensidade de luz somente no ponto 40. Errado, a própria item 1 já provou que pode ser no ponto 40 e no ponto 280. Então, o número 2 é falsa. Já vou virar a página já, é que eu sei que tem gente ainda copiando aqui, né? Número 4. As frentes de onda emitida pelas duas fontes são cilíndricas. Errado também, gente, isso aqui é onda de luz, as ondas são esféricas, tá? 8. A intensidade de luz da fonte de 160 watts será sempre maior do que a intensidade de luz da fonte de 90. Claro que não, depende do ponto. Em alguns pontos ela pode ser maior, em outros não. Se você estiver muito pertinho da fonte de 90 e muito afastado da fonte de 60, vai ser exatamente o contrário, tá? E a número 16, invertendo-se a posição das duas fontes sobre o eixo X, elas seriam capazes de gerar a mesma intensidade, ó, nesses dois pontos. Então, nós vamos ter que fazer essa contaiada aqui, ó, tudo de novo, agora colocando a fonte de 90 aqui e a de 160 aqui, trocando, tá? Então, ó, na próxima página o 2 já respondi, o 4 já respondi,
O 8 já respondi. E a 16 nós vamos fazer aqui de novo, ó. Então, agora eu troquei. Coloquei a fonte de 90 aqui, a de 160 aqui, a distância daqui até aqui, x, e daqui até aqui, 70 menos x. Tudo de novo, gente. Potência P1, ó, 90. Tá aqui, ó, 90. A distância daqui até... desculpa, gente. P1, ó, P1 é 160, tá aqui, ó, 160. 4π, a distância daqui até aqui, 70 menos x, que vai ao quadrado. O 4π já cortou com 4π. Potência, potência 2, 90, tá aqui. O 4π cortou, a distância de P2 até esse ponto, x. Então, x ao quadrado. Ó, de novo, eu cortei o zerinho daqui com o zerinho daqui. Ó, tudo de novo. 70 ao quadrado, 4.900. Menos 2 vezes 70 vezes menos x, menos 140. Mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Isso, multipliquei em cruz vezes 9. E aqui, ó, 16x ao quadrado, tá? Joguei tudo para o lado de cá. Então, ficou 16x ao quadrado, menos 9x ao quadrado, 7x ao quadrado. O 1.260 que está negativo, jogo para o lado esquerdo positivo. E o 44.100 que está positivo, jogo para o lado esquerdo negativo, fica igual a zero. Certo? Então, eu tenho termo do segundo grau, 7, que é o A. Termo de primeiro grau, que é o 1.260, que é o B. E o termo independente, que é o C, menos 44.100. Para simplificar, não ficar numerão muito grande, eu vi que todos os termos eram divisíveis por 7, eu dividi tudo por 7, ó. 7 por 7, 1. 1.260 dividido por 7, 180. 44.100 dividido por 7, 6.300. E 0 dividido por 7 continua zero, tá? Bhaskara, x é igual a menos b. O b é 180, então, menos 180. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. B é 180. 180 vezes 180, 32.400. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6.300. Então, menos e menos vai dar mais 25.200, tá? Fazendo, gente, essa conta, 32.400 mais 25.200 também vai dar 57.600. Raiz quadrada de 57.600, 240. Menos 180 mais 240 dividido por 2, 30. Menos 180 menos 240 dividido por 2, menos 210. É isso que ele estava falando no item 16, portanto, o item 16, verdadeiro. Então, só foi verdadeiro o item 1 e o 16, soma das respostas deu 17, ok? Esse é de arrepiar os cabelos, né, gente? Não por ser difícil, mas pela trabalheira das contas, né? Ok, gente? Um coletor solar tem área de 2 metros quadrados. Só um instantinho que tem uma tela aqui na minha frente. Pronto. Um coletor solar tem área de 2 metros quadrados, rendimento de 60% e fornece energia para 200 kg de água contida em um reservatório termicamente isolado. Considerando que a intensidade de radiação solar na região em determinado período do dia é de 700 watts por metro quadrado,
O calor específico da água, 4,2 10 a terceira joule quilograma graus Celsius. E toda energia útil recolhida pelo coletor é transferida integralmente para a água do reservatório. É correto afirmar que a variação de temperatura sofrida pela água em graus Celsius no intervalo de 1 hora será igual a... Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com o Sistema Internacional de Unidades. Então, em vez de usar o tempo de 1 hora, eu vou usar 3.600 segundos, tá? Então, imaginem um coletor solar lá, aquela placa, tá? Ela tem área 2 metros quadrados. Naquela região, o Sol manda, 700 watts de potência para cada metro quadrado. Essa é a intensidade, watts por metro quadrado. Mas é claro que o coletor não consegue captar tudo isso. Olha o rendimento do coletor aqui, gente. Ele diz que é 60%. Então, ele vai trabalhar com 60% deste valor. Então, comecei aqui, a intensidade, 700 watts por metro quadrado. 60% apenas disso. Matemática, o que é 60%? 60 sobre 100. Então, eu faço 700 vezes 60 dividido por 100. Então, vai dar 420 watts por metro quadrado, tá? Então, só vai utilizar o coletor, ele só vai, na realidade, receber 420 watts para cada metro quadrado. Vamos lembrar da formulinha no início da aula. Intensidade, potência dividido pela área. Multipliquei em cruz. Potência, área vezes intensidade. Área do coletor, 2 metros quadrados. Substituir com a unidade para vocês verem a resposta, tá? A área, 2 metros quadrados. A intensidade, calculei aqui em cima, 420 watts por metro quadrado. Olha, 1 metro quadrado daqui, cortou com o metro quadrado daqui, sobra potência em watts. 2 vezes 420, 840 watts, tá? Aqui tem aluno que usa a formulinha. Eu quis mostrar para vocês por regrinha de 3, que eu acho que fica até mais fácil. O que é watts? É a mesma coisa que joule por segundo. Quer dizer que esse coletor, em 1 segundo, ele recebe 840 joules de energia. E 840 watts, gente, é a mesma coisa que 840 joules por segundo. Então, regrinha de 3, 1 segundo, 840 joules, tá? Só que o coletor, ele pede em 1 hora, 3.600 segundos. Em 3.600 segundos, qual é a energia que esse coletor está recebendo? Não sei, botei E. Multiplico em cruz. 1 vezes E, 3.600 vezes 840, vai dar 302 3 milhões e 24 mil joules. Toda esta energia coletada pelo coletor é transferida para a água. A água aquece, a sua temperatura aumenta. Agora a gente passa para a calorimetria, que macete, QMC delta teta. Então, a quantidade de calor que a água recebe, é essa energia, a mesma energia coletada pelo coletor. 3 milhões e 24 mil joules. M, a massa de água, ele deu aqui, 200 quilogramas. C, o calor específico da água, ele deu aqui, 4,2 vezes 10 a terceira, eu desmembrei, 10 a terceira é 1.000, 1.000 vezes 4,2 dá 4.200, vezes delta teta. 200 vezes 4.200 dá 840 mil. 3 milhões e 24 mil dividido por 840 mil dá 3,6 graus Celsius, alternativa A.
Portanto, essa água sofreu um aumento de temperatura de 3,6 graus. Ok, pessoal? Alternativa A. Estudem esse problema com bastante carinho, que é um problema que sempre cai em vestibular, esse tipo que mistura, mistura porcentagem de matemática, mistura a parte de intensidade e potência de onda com calorimetria. Ok, gente? Belezinha, então?